Olá, tudo bem? Como vão vocês? Eu espero que muito bem, muito obrigado pela sua audiência, viu? Mais um vídeo aqui neste canal, hoje comentando algumas verdades sobre o caso Bebiano, esse escândalo aí do governo Bolsonaro. É um escândalo recente que ainda não terminou, né? Os efeitos dessa bomba detonada dentro do núcleo central do governo Bolsonaro ainda não conseguem ser calculados com exatidão. E por fim, na manhã de hoje, segunda-feira, a exoneração do ministro Bebiano não foi publicada. Então o Bolsonaro voltou atrás em ter voltado atrás, talvez tenha refletido um pouco melhor sobre essa questão e decidiram, portanto, não exonerar, pelo menos até agora, o Bebiano, tá? Esse vídeo é complicado de gravar, né? Porque a gente não sabe se daqui a pouco, daqui meia hora, os caras mudam de opinião de novo, né? De qualquer forma, é uma posição bastante errática essa do governo Bolsonaro. Diante dessas circunstâncias, a gente pode só concluir ao menos duas coisas, né? Se o Bebiano não for exonerado até o final do dia, né? É sinal que quem tem laranja tem medo e o pessoal repensou, né? Criar esse grande inimigo que ia para as sombras, poderia atacar o governo Bolsonaro com muita materialidade, né? Já visto que ele ameaçou o Bolsonaro, falou assim: eu tenho documentos que podem te incriminar. Então, se ele fizer isso, é evidente que isso vai causar uma grande avaria ao governo Bolsonaro, porque não é qualquer ministro, é o cara, é o secretário-geral da presidência da República, né? E, em todo caso, se ele for exonerado, então isso prova que o Bolsonaro é muito louco mesmo, cara, que ele não tá, aliás, de brincadeira, né? Embora esse ato seja bastante destrutivo para ele, né? Haja vista que ele vai criar, então, como eu estava dizendo, um inimigo muito grande, que vai para as sombras, um cara que sabe demais e demonstra também para a população que o Bolsonaro, no mínimo, escolheu mal as pessoas que chegaram com ele ao poder em Brasília, né? Haja vista que ele não está exonerando alguém distante, ele está exonerando o cara que foi presidente do seu partido, que coordenou a campanha dele, um cara que, enfim, foi um homem de confiança colocado pelo Bolsonaro no PSL para construir esse caminho até a presidência da República, né? Se o Bolsonaro está brigando com quem já está tão próximo, né, isso cria um clima de instabilidade dentro do governo, porque todo mundo começa a pensar: será que eu sou o próximo? Né? Então é mais ou menos por aí. O pessoal reclama, não é que reclama, né? Mas tá comentando: ô Cris, você só fala de Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Gente, é que o Bolsonaro é o assunto central do país hoje. Afinal de contas, ele é o nosso presidente da República, que está nos governando durante o período de maior crise da nossa história, não? Isso aí merece uma certa atenção, né? Então, brincadeiras à parte. Não, brincadeiras à parte não. Eu vou trazer uma brincadeira aqui. Comente aí, né? Comente abaixo, né? Nesse espaço aí dedicado aos comentários desse vídeo, um título de filme substituindo uma palavra pela palavra Bolsonaro, pelo nome Bolsonaro. Tipo assim, 50 tons de Bolsonaro, corra que o Bolsonaro vem aí. Enfim, Harry Potter e a pedra do Bolsonaro, sei lá. Enfim, a criatividade é com vocês. As melhores respostas eu vou fazer questão de destacar aqui nos próximos vídeos do canal, beleza? Só para a gente se descontrair um pouco, brincar um pouco, eu tenho certeza que vocês vão caprichar nas respostas também, beleza? É uma forma aqui de a gente interagir. Para além disso, eu gostaria de trazer aqui algumas discussões. A primeira, sobre a teoria do domínio de fato. Outra coisa, sobre como o Bolsonaro enxerga as estatais brasileiras. E depois a questão que me parece mais central nessa treta toda do Bolsonaro com o Bebiano, tá? O verdadeiro motivo dessa briga, essa cisão toda. Então acompanhe esse vídeo até o final. Primeiro, a questão do domínio de fato. O domínio de fato foi um expediente jurídico criado pelo Sérgio Moro quando ele era juiz, hoje ele é ministro da Justiça, para incriminar, vamos dizer, arrolar o Lula nas investigações da Lava Jato. Porque você não encontra nenhum depósito direto para o Lula, né? Nas investigações, você não tem o Lula operando dinheiro, são as pessoas em volta dele que foram investigadas, portanto condenadas, e depois, então, entendendo que o Lula é uma figura expoente do partido dele, né, e ele teria tido algum benefício em função dessas relações do PT com empreiteiras, empresários e tudo mais, entende-se então que o Lula é o chefe da quadrilha e, portanto, deveria ser condenado também, tá? Esse foi um expediente criado pelo Moro, criticado internacionalmente por vários juristas, nacionalmente também, tá? A questão é, será que essa teoria do domínio de fato vale também para o Bolsonaro? Porque é o seguinte: a primeira-dama recebeu o depósito do Queiroz, o filho dele investigado, né? Agora o secretário-geral da presidência da República. Tem o ministro do Turismo que está sendo também acusado de participar desse esquema da criação de candidaturas laranjas para desviar dinheiro público do fundo partidário. Ou seja, são muitas pessoas próximas ao Bolsonaro, né, que colaboraram para a campanha dele, para a vitória dele. Enfim, e aí a teoria vale também?
Então o Sérgio Moro, não à toa, virou Sérgio Mudo, está calado, né, e não falou muito sobre essa questão. Outra bizarrice, né, só um parênteses aqui que eu vi aí na televisão, foi o seguinte: o Bolsonaro dizer que dá carta branca para o Moro investigar o Bebiano e tudo mais. Mas como assim? Não precisa de carta branca para o ministro da Justiça trabalhar, né? Da mesma forma, não precisa o presidente autorizar a PF a investigar irregularidades. É uma perspectiva bastante errada essa do Bolsonaro a respeito das instituições que investigam, né? Tem por vocação investigar ilícitos, né? Então não precisa da autorização dele para fazer o que é das suas atribuições normais e mais esperadas, tá certo? A questão do cabide de emprego, como o Bolsonaro enxerga as estatais brasileiras. Vocês repararam num detalhe muito interessante, né? Embora triste. O Bolsonaro ofereceu a direção de uma estatal brasileira para o Bebiano como cargo de consolo. Cara, ele está enxergando então, portanto, subjetivamente as estatais brasileiras como cabide de emprego, né? Ele está negociando a diretoria de uma estatal, né? Sabe, usando desse cargo, que deveria ser técnico, ele se elegeu falando que ia nomear as pessoas por competência técnica, né? Como barganha política. Então, o Bolsonaro está agindo de maneira contraditória ao seu discurso na campanha, usando o cargo de uma estatal brasileira, até porque ele defende a privatizações, né, de estatais, enfim, mas ele está usando esse cargo para, sabe, contentar ou como prêmio de consolo para uma pessoa que ele considera mentirosa, para um político, né, para um ministro que ele não considera de sua confiança. Então, esse é o mérito adotado para a nomeação de diretores, né, de estatais pelo governo Bolsonaro? Essa é a pergunta que fica aqui, né? E por fim, o objetivo central aí dessa treta toda do Bolsonaro com o Bebiano. O Bebiano se reuniu recentemente com diretores da Globo, né, um dos altos nomes da Rede Globo, e essa conversa passou pela discussão sobre a distribuição de publicidade pública entre os meios de comunicação brasileiros. Vocês sabem que desde a campanha o Bolsonaro já estava prometendo mudar as regras em relação a isso, visando confessadamente prejudicar a Rede Globo. Então, a Rede Globo achou um caminho, uma porta dentro do governo Bolsonaro e estava dialogando sobre isso com o Bebiano. Talvez tenha sido esse o motivo central, né, da quebra de confiança entre o Bolsonaro e ele. Já visto que o Bolsonaro é inimigo público declarado, né, portanto, da Rede Globo. Tá? Então não se trata de uma briga pessoal, particular, de pele entre o Bolsonaro e o Bebiano. Não, muito pelo contrário. É uma briga aí de cachorro grande entre o governo Bolsonaro e a Rede Globo, né? E desculpa, nessa briga, né? Na briga entre Bolsonaro e Bebiano eu torço pra briga, né? Mas em todo caso, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria que nesse confronto a Rede Globo sai vitoriosa por conta de ter muito mais expertise, muito mais a oferecer, né, do que o próprio Bolsonaro, que se mostra aí um presidente altamente desequilibrado, um cara muito prepotente, arrogante, que faz até alguns movimentos para sobreviver, mas ao cabo, né, por conta do seu isolamento cada vez maior, eu não sei se ele vai conseguir sobreviver a esse confronto, né? Não que os inimigos dele sejam tão melhores que ele assim, mas é fato que ele demonstra um certo amadorismo, uma certa inexperiência, né? E o fato dele também tratar a presidência da República como puxadinho da casa dele, deixando seus filhos, né, ficarem na internet bancando o presidente da República por ele, isso afeta bastante. E não sou eu que estou dizendo isso, são os próprios militares que compõem o governo dele, tá? Então, para deixar claro aqui, para fundamentar minha opinião, não só no que eu acho, mas naquilo que está corrente aí na imprensa, você mesmo pode consultar, tá certo? Um grande abraço, eu peço que você se inscreva no meu canal, clique no curtir, né, no joinha nesse vídeo, ative as notificações, beleza? Mantenha contato aí pra gente, enfim, continuar conversando sobre esses assuntos aqui na internet, no YouTube. Valeu!